Depois que o Super Buu absorveu o Gohan, o Goku ficou tão desesperado que ele até pensou em se fundir com o Mr. Satan. Já contra o Kid Buu, o Goku acreditava que conseguia vencer ele sem a fusão. Alguns fãs ainda insistem que o Kid Buu é a forma mais forte do Majin Buu. Eu vou explicar de onde é que vem essa confusão. Neste vídeo vou usar termos comuns como Kid Buu, Super Buu, não são termos oficiais, mas é o que os fãs geralmente entendem. Quando necessário também vou conferir no idioma em japonês. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Deixe um comentário para eu saber a sua opinião. Depois que o Super Buu absorveu o Gotenks, o Goku estava disposto a se fundir pelo resto da vida com Gohan para poder lutar contra o Super Buu. Depois que o Gohan também foi absorvido, o Goku ficou tão desesperado que ele estava disposto a se fundir com o Mr. Satan pelo resto da vida. No final, o Goku acabou se fundindo com Vegeta. Mas quanto ao Kid Buu, o Goku acreditava que ele não ia precisar da fusão. Ele acreditava que ele poderia vencer sozinho, e de fato, como Super Saiyajin 3, o Goku lutou de igual para igual contra o Kid Buu. Ele mostrou ter mais ou menos o mesmo poder que o Kid Buu, e falou que só não tinha tempo de concentrar energia para acabar com o Kid Buu de vez. Não faz sentido, segundo a narrativa, que o Kid Buu seja mais forte. Como prediz toda a história que veio antes, o Goku não iria precisar se fundir com Gohan, com Vegeta ou com quem fosse. A confusão se deve principalmente a falas novas que foram adicionadas no anime. Os fillers do anime têm alguns diálogos a mais. De fato, no anime, dizem que o Kid Buu era a forma mais poderosa. Está muito diferente do Majin Buu de antes. Sua força é incomparável. Quem assistiu Fall Anime pode acabar achando que o Kid Buu é mais poderoso, ignorando algumas contradições. E algumas pessoas vão ter apego à história que elas viam pela primeira vez. Mas no mangá, a história canônica, o Kid Buu nunca foi chamado de mais forte. O velho Senhor Kaiô diz que o Kid Buu é o Majin Buu mais problemático. Em japonês, o termo para mais problemático é Ichiban Yakaina. Significam mais problemático, no sentido de ser um incômodo. Isso porque o Kid Buu é um ser imprevisível. Na saga do Majin Buu, metade do elenco tem mais que o poder suficiente para destruir o planeta. Mas o Kid Buu é o único que faz isso. Ele simplesmente olha para baixo, vê um planeta e destrói, sem motivo. Mas o mais problemático poderia significar o mais poderoso. Você poderia chamar alguém que é mais poderoso de o mais problemático? Talvez, mas Dragon Ball tem um tipo de linguagem específica. Geralmente os personagens deixam bem claro quando alguém tem mais poder. Nunca enfrentei alguém tão poderoso. É o maior ki que eu já senti. Ele está em um nível completamente diferente. Mais problemático não é um termo que foi usado para descrever alguém mais poderoso em algum outro momento do mangá. Ainda no mangá, o Super Buu, depois de absorver o Gotenks, chama a si mesmo de o Majin Buu mais forte da história. O Super Buu ainda tinha as lembranças das formas anteriores dele. Ele reconheceu o Gotenks, reconheceu o Gohan. Ele também disse pro Goku e pro Vegeta que se eles soltassem o casulo do primeiro Majin Buu que estava dentro dele, ele deixaria de ser ele mesmo. Ou seja, o Super Buu ainda tinha memórias de quando ele era o Kid Buu. E a Daizenshu também confirma que o Super Buu, depois de absorver o Gotenks, era o Majin Buu mais forte que existiu até aquele momento, repetindo a mesma coisa que o Super Buu havia dito no mangá. E no mangá, o Goku, como Super Saiyajin 3, que tinha poder equivalente ao Kid Buu, se encolheu num canto contra o Super Buu depois que absorveu o Gotenks. No anime, eles até fizeram o Goku lutar um pouco contra o Super Buu com o Gotenks absorvido. E como de costume nos fillers do anime, é só preencher linguiça. A escala de poder não faz o menor sentido nessa luta. No mangá, o Goku nem tenta lutar contra o Super Buu com o Gotenks absorvido. Baseado só no mangá, é impossível que o Kid Buu seja a forma mais forte. Então tem que escolher entre o mangá ou o anime. O mangá é a história original, é a história canônica, é a história verdadeira. O anime é baseado no mangá, é uma adaptação do mangá, mas com alguns fillers que acabam criando contradições. O anime ainda tenta seguir a história do mangá. No anime, o Super Buu, depois que absorveu o Gotenks, ainda se autodenomina o mais forte da história. No anime, o Goku ainda queria se fundir com Gohan.
No anime, o Goku ainda fez a fusão com o Vegeta. Vegeta! Não temos outra escolha. É o único jeito para vencermos Majin Buu. O Goku que mostrou ter mais ou menos o mesmo poder que o Kid Buu. Logo, o anime se contradiz. O anime acaba se contradizendo, cria furos no roteiro. O mangá é coerente, e talvez as pessoas estejam ainda mais confusas quanto ao poder do Super Buu normal. Isso é porque quando Super Buu se transforma naquele Majin Buu musculoso e depois no Kid Buu, a explicação é um pouco confusa. Depois que o Vegeta soltou o casulo do primeiro Majin Buu, o Super Buu começou um processo de transformação em que ele reverteu as suas formas anteriores. Primeiro, foi a forma mais musculosa, de quando ele tinha absorvido o Supremo Senhor Kaiô do Sul. E nisso, o Goku ficou nervoso e disse que o ki dele estava aumentando. Então, alguns fãs podem ter acabado achando que quando ele terminou todo esse processo de transformação e se transformou na primeira forma dele, que é o Kid Buu, o ki dele aumentou ainda mais. Mas não, o Supremo Senhor Kaiô explicou. A explicação foi um pouco confusa, mas foi explicado. O grande Supremo Senhor Kaiô era um ser bondoso. Quando o Majin Buu, dessa forma musculosa, absorveu o grande Supremo Senhor Kaiô, ele ganhou um coração calmo e se tornou mais controlável. O Majin Buu gordo era mais fraco tanto que o Kid Buu quanto aquela forma musculosa. Foi só o grande Supremo Senhor Kaiô que reduziu o poder do Majin Buu. Não no Supremo Senhor Kaiô do Sul. A Daizenshu confirma. Foi só o grande Supremo Senhor Kaiô que diminuiu o poder do Majin Buu por causa do coração calmo dele. Agora, dá uma olhada nessa cena. Quando o Super Buu se transformou na forma musculosa, o Goku e o Vegeta se assustaram, porque o Ki estava aumentando. Quando ele terminou a transformação e voltou a ser o Kid Buu, o Goku e o Vegeta ficaram aliviados. O Goku até falou que agora eles podiam lidar com ele. Só para deixar claro, eles não chegam a dizer que o Ki do Kid Buu diminuiu. Em japonês, o Vegeta usou a palavra Shirijin. Isso se refere ao tamanho físico. O Vegeta estava zombando do tamanho do Kid Buu. Melhor nem falar nada que o Vegeta tem exatamente o altura do Kid Buu. Mas não importa, Goku e o Vegeta ainda podiam sentir o Ki do Kid Buu. Não tinha por que eles ficarem aliviados se o Ki dele tivesse aumentado ainda mais. E foi o Goku que falou que agora eles teriam como vencer. O Goku era o único entre os dois que podia virar Super Saiyajin 3, o único com poder suficiente para lutar contra o Majin Buu. Se fizer uma lista de todas as formas do Majin Buu, o Kid Buu é uma das mais fracas. Tem vários momentos no mangá que deixam claro que o Super Buu já era bem mais forte que o Goku, antes de ter absorvido qualquer outro personagem. Acho que todo mundo concorda que o Goku, com Super Saiyajin 3, tinha o mesmo poder que o Kid Buu, tinha mais ou menos o mesmo poder. Então, pode-se usar o poder do Goku como parâmetro de comparação. Agora eu vou mostrar todos os exemplos do mangá que provam que o Super Buu, sem absorver ninguém, já era bem mais forte que o Goku. Depois que o tempo da fusão do Otenks passou, o poder do Super Buu havia diminuído. Aí o Goku percebeu que não precisava mais fundir com o Gohan. Então Goku olhou pro Super Buu e disse que o Gohan agora podia enfrentar ele sozinho. O Goku, que adora lutar, nem pensou em lutar contra o Super Buu ele mesmo. Depois que o Goku e o Vegeta soltaram os casulos do Gohan e do Piccolo e de todo mundo, o Super Buu voltou ao normal. O Goku disse que o Ki do Super Buu tinha diminuído muito. Contudo, o Super Buu ainda era muito mais forte do que eles. E se eles saíssem do corpo do Super Buu daquele jeito, o Super Buu iria acabar com eles. O Goku disse que a culpa é do Vegeta por ter quebrado os brincos Potara. Mas eles ainda poderiam usar outro tipo de fusão, que é a fusão Metamoriana, aquela que usa os passos de dança. E depois, quando o Super Buu apareceu dentro do próprio corpo, o Goku disse que se o Vegeta não tivesse quebrado os brincos Potara, eles poderiam sair do corpo do Super Buu e se fundir. Apesar do Goku e do Vegeta estarem com poder reduzido dentro do corpo do Super Buu por causa do tamanho deles, eles não sabiam disso até aquele momento. Eles ainda não sabiam disso. Tanto que quando Goku tentou usar um ataque dentro do corpo do Super Buu, ele ficou surpreso que não funcionou. Além disso, eles achavam que eles poderiam sair facilmente de dentro do corpo do Super Buu fazendo buraco. Por isso que nos dois casos que o Goku falou em usar a fusão,
Eles falaram em sair do corpo do Super Buu antes, porque uma ideia deles seria fácil sair do corpo do Super Buu e voltar ao tamanho normal. Se eles pudessem lutar contra o Super Buu sem a fusão, o Goku poderia ter dito para eles lutarem contra o Super Buu sem a fusão do lado de fora. E depois que o Goku e o Vegeta saíram do corpo do Super Buu e voltaram ao tamanho normal, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder do Super Buu. Acho que tudo isso prova que o Super Buu era mais forte que o Kid Buu, usando o Goku como parâmetro. O Goku, que tinha mais ou menos a mesma força que o Kid Buu. O Kid Buu ser a forma mais poderosa, ou ser só mais forte que o Super Buu, quebra toda a escala de poder da saga do Majin Buu. O Goku disse que a fusão das crianças, mesmo na primeira forma de Super Saiyajin, com certeza derrotaria o Majin Buu. E o Goku conseguiu sentir o Ki do Gotenks na primeira forma de Super Saiyajin lá do outro mundo. Algo só foi possível até então quando o Goku virou um Super Saiyajin 3. Quando o Gohan liberou o poder novo dele pela primeira vez, isso assustou o Goku, que isso é típico em Dragon Ball para um personagem mais forte do que o outro. E isso ainda é só uma parte do novo poder do Gohan. O Gohan ainda não tinha terminado o ritual para liberar todo o poder dele. Presume-se que ainda não era suficiente para enfrentar o Super Buu. E esse novo poder do Gohan, que nunca ficou claro se conta com uma nova transformação, que os fãs costumam chamar de Gohan místico, é chamado no japonês de guerreiro mais poderoso. Isso porque o Gohan é, de fato, o guerreiro mais poderoso. Eu poderia continuar falando do porquê o Gotenks ou Gohan é o mais forte que o Goku, mas esse vídeo é focado no Majin Buu. Eu não quero usar comparações tão diretas assim. Quero usar comparações mais diretas. Eu acho que os exemplos do Super Buu comparado com o Goku deixa mais do que claro que o Super Buu já era mais forte que o Kid Buu. Agora eu vou falar sobre os mitos ou boatos sobre qual é o Majin Buu mais poderoso. Você vai encontrar muita coisa na internet, principalmente em sites americanos. Isso se deve por causa da dublagem americana. You were playing against time, Boo, and you lost. You don't plan to beat me like that, do you? A primeira dublagem americana, a dublagem antiga, inventava muita coisa. Parecia que quando eles não entendiam japonês, eles simplesmente inventavam. E os fãs americanos insistem na primeira visão da história que eles tiveram, de quando eles assistiam Dragon Ball Z na infância. E para piorar tudo, ainda tem um site, que é a Enciclopédia Wiki de Dragon Ball em inglês, que também inventa muita coisa. Esse site não verifica as informações. Tem algumas páginas que são praticamente fanfic. Você vai encontrar imagens de algumas revistas ou DVDs, que também dizem que o Kid Buu é a forma mais poderosa. Mas isso é baseado no anime, não é baseado no mangá. É normal que alguns produtos baseados no anime citem a versão da história do anime. Mas o anime não é canônico, estou baseado as minhas informações no mangá, que é história real, história canônica. Agora eu vou falar de exemplos caso a caso. Coisas que são usadas como evidência de que o Kid Buu seria a forma mais poderosa do Majin Buu. A Daizenshu cita a seguinte frase, se referindo a como o Goku derrotou o Kid Buu para Genkidama. Somente o mais forte pode entender os sentimentos de Goku. Isso é usado como evidência de que o Goku e o Kid Buu eram os mais fortes. Contudo, isso é um erro de interpretação. O mais forte, neste caso, não se refere ao Kid Buu. Em japonês, ele não especifica se é plural ou singular. É improvável que isto se refira ao Kid Buu. O Kid Buu não é um ser capaz de entender o sentimento dos outros. Isso se refere aos outros guerreiros Z, como Gohan ou Vegeta. Numa entrevista com Akira Toriyama, fizeram a seguinte pergunta. Em várias partes de Dragon Ball, o personagem mais poderoso é, na verdade, o menor, o mais fofo e que parece mais jovem. Por exemplo, o Goku jovem ou Freeza e Majin Buu em suas transformações finais. Isso é porque as crianças são pequenas e fofas, mas também devem ser poderosas. E o Toriyama respondeu. Eu queria ir contra as expectativas das pessoas de que os fortes sempre ficam mais fortes e maiores. Eu conscientemente tentei alternar entre contar uma história direta e contar uma história que fosse não convencional ou contraditória. Essa entrevista é usada como evidência de que o Kid Buu é a forma mais poderosa. Mas isso é outro erro de interpretação. O entrevistador não disse que o Kid Buu em sua transformação final é a forma mais forte. Assim como ele não quis dizer que o Goku costumava ser mais forte quando era criança. O entrevistador estava comparando o Kid Buu com outros personagens. Vamos reler. Em várias partes de Dragon Ball,
o personagem mais poderoso é, na verdade, o menor mais fofo que parece mais jovem. Por exemplo, o Goku jovem ou Freeza em Majin Buu e suas transformações finais. Além disso, é melhor não levar essa entrevista ao pé da letra. Ela não pode ser levada muito a sério. Primeiro, quem fez essas afirmações foi o entrevistador, não o Toriyama. E depois, se analisar os detalhes, os fatos estão errados. O Goku nunca foi o personagem mais poderoso quando ele era jovem. No início, o Mestre Kami era mais forte que o Goku. Quando o Goku ficou mais forte, ele já tinha conhecido o Mestre Kain. E depois que ele derrotou o Piccolo, apareceu o Sr. Pope e o Kami-sama. Mas, de uma forma geral, as perguntas fazem sentido de um ponto de vista narrativo. No primeiro capítulo do Dragon Ball Super, o narrador fala: Majin Buu, o inimigo mais poderoso da história, apareceu de repente. Tem uma imagem circulando na internet com a tradução errada, em que ele diz Kid Buu ao invés de Majin Buu. Isso não faz sentido. Kid Buu é um termo inventado por fãs. No mangá original, as formas do Majin Buu não têm nomes específicos. São todas chamadas só de Majin Buu. O único momento que o Kid Buu foi chamado por um nome diferente no mangá original em japonês foi uma capa que chama ele de um Majin Buu puro. Isso porque o Kid Buu é a forma original do Majin Buu. O primeiro capítulo do Dragon Ball Super está se referindo ao Majin Buu em geral, não à forma do Kid Buu, tanto que ele diz que apareceu de repente. O Kid Buu não apareceu de repente. O Majin Buu se transformou em Kid Buu depois de várias transformações. O Majin Buu que apareceu de repente foi o Majin Buu gordo e estava com Babidi. Eu acho que isso prova que se refere ao Majin Buu em geral, não uma forma específica. No capítulo 31 Dragon Ball Super, a mesma coisa. O Dendê mostra o Ulbi para o Goku e diz que a metade maligna do Majin Buu reencarnou. E se refere à metade maligna como o inimigo mais formidável que eles já enfrentaram. Novamente, isso se refere à metade maligna do Majin Buu em geral. O segundo Majin Buu que nasceu do primeiro e que passou por diversas transformações, sem especificar nenhuma forma. No capítulo 514 do mangá original, o Goku pergunta para o Vegeta se o plano dele de usar as esferas do dragão para reviver todo mundo seria para que o Gohan e o Gotenks pudessem lutar contra o Kid Buu. Isso é usado como evidência de que o Gohan e o Gotenks precisariam lutar juntos contra o Kid Buu, precisariam unir forças. Logo, o Kid Buu seria mais forte que eles. E eu acho que é uma interpretação forçada. Mesmo na tradução, não tem nada na fala do Goku que indique que ele esperava que o Gohan e o Gotenks fossem lutar juntos. Contudo, no original no japonês, o Goku fala Gohan ya Gotenks. A palavra ya pode ser traduzida tanto como e ou como ou, dependendo do contexto. Ya é usado para listar vários itens, mas deixando entender que existem outros itens não listados. Neste caso, o Goku está sugerindo uma lista de lutadores em potencial, não que o Gohan e o Gotenks deveriam lutar juntos. É como se o Goku estivesse falando, vamos chamar quem para lutar. O Gohan, o Gotenks, talvez outra pessoa. E, no capítulo 515, o Goku usou a Genkidama para coletar a energia de todos os guerreiros e, incluindo o Gohan. E mesmo assim o Goku disse que a Genkidama ainda não tinha poder suficiente para derrotar o Kid Buu. E isso é usado como evidência que o Kid Buu seria mais forte que o Gohan. Contudo, isso presume que o poder coletado pela Genkidama é proporcional ao poder de luta de quem doa energia. Mas esse não parece ser o caso. Em primeiro lugar, a Genkidama, como o nome sugere, coleta um tipo de energia chamada Genki, não poder bruto. A energia da Genkidama é benigna, ela não é um perigo para pessoas com coração puro. É por isso que o Gohan conseguiu refletir a Genkidama, que foi lançada contra o Vegeta. O Goku tinha perguntado antes se o plano do Vegeta era que o Gohan e a Gotenks lutassem contra o Kid Buu. Mas quando o Vegeta explicou que ele pretendia usar a Genkidama, o Goku não gostou da resposta. O Goku achou um plano ruim. Ou seja, seria melhor que os guerreiros Z lutassem diretamente contra o Kid Buu do que dar energia para a Genkidama. Além disso, o Goten e Trunks nem se preocuparam em se fundir antes de dar energia para a Genkidama. Possivelmente, a fusão, apesar de aumentar o poder, não aumenta a quantidade de Genki. Ou seja, tudo indica que não se pode usar o poder da Genkidama para medir o poder de quem doou o poder para a Genkidama. O poder da Genkidama não é prova de que o Kid Buu é mais forte do que qualquer outro personagem. No capítulo 517 do mangá original, o Goku afirma: se o Mr. Satan e o Majin Buu gordo não tivessem ajudado eles,
o Kid Buu teria acabado com todo mundo. Isso tem sido usado como evidência de que o Kid Buu seria mais forte que todos os outros guerreiros Z, incluindo Gohan. Contudo, o Mr. Satan e o Majin Buu gordo só interferiam na luta, enquanto o Goku ainda estava concentrando energia na sua forma de Super Saiyajin 3. Isso aconteceu muito antes das esferas dragão terem sido usadas para ressuscitar Gohan e os outros. Os outros guerreiros Z não estavam mais vivos. Essa fase não faz relação nenhuma entre o Kid Buu e os outros personagens. Eu gostaria de agradecer ao Hermes do site da Kanzenshuu pelas suas traduções do mangá e dos guias de Dragon Ball. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like e se inscreva. Obrigado por ter assistido, te vejo na próxima vez.